A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente amada, gente querida, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, em meio à sua casa, em meio à sua família. Como eu sempre digo, é uma honra, é uma satisfação muito grande poder adentrar ao seu lar sempre com uma palavra de reflexão, uma palavra de vida, uma palavra que leva você a pensar, a refletir sobre a sua vida, sobre a sua vivência com Deus, sobre a atual conjuntura, o que está acontecendo no nosso mundo, no nosso planeta, na nossa cidade, enfim, é aquilo que nos preocupa, que nos faz pensar, que nos leva a meditar na finitude também, na vida eterna, enfim, todas as coisas. Há um apelo, na verdade, uma conclamação do apóstolo Paulo em Romanos 12, 11, nos chamando para sermos fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Sermos fervorosos de espírito, ou seja, nada de uma vida medíocre, de uma vida acabrunhada. Nós somos chamados a sermos fervorosos de espírito, a não perdermos a nossa unção, a não perdermos a presença do Senhor ou a alegria da nossa salvação. Isso nós não podemos, mesmo que as notícias sejam ruins, mesmo que tudo esteja incerto no nosso mundo, nós não podemos perder a alegria da salvação eterna com o Senhor. Nós não podemos deixar-nos abalar pelas circunstâncias da vida, e as circunstâncias nem sempre são favoráveis. Tudo aquilo que eu peço para você nesse momento é que você não perca o regozijo, que você não perca a alegria, que você não se deixe abalar por tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. Isso posto, quero chamar você para nós irmos para um texto do Evangelho de Lucas, capítulo 24. Como é um texto muito extenso, eu não vou lê-lo, apenas vou situar você. Lucas 24, do verso 13 até o verso 35, a história, o relato de dois discípulos de Jesus, logo depois da sua morte, e eles não se deram conta da ressurreição do Senhor Jesus. Dois discípulos caminhando para uma aldeia chamada Emaús, distante 12 quilômetros da cidade de Jerusalém. Um deles, segundo o verso 18, se chamava Cleopas, algumas traduções falam em Clopas, e provavelmente o seu filho Simão. Eles caminhavam rumo à cidadezinha, cabeça baixa, quando uma terceira pessoa se aproxima, e essa terceira pessoa, eles só foram perceber quem era, que era Jesus, quando estavam partindo o pão à mesa na casa deles. Jesus começa a caminhar do lado deles e começa a fazer algumas perguntas. O que é que preocupa vocês enquanto vocês estão caminhando? E aí eles olham e falam assim: mas como? Você estava em Jerusalém e porventura é o único que desconhece os fatos? E Jesus pergunta: quais? Não, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, varão profeta, papapá, que os apóstolos falaram, que os profetas falaram, enfim, e eles vão contando o que aconteceu, como se Jesus não soubesse, pois ele havia passado por isso. Então, num determinado momento, Jesus diz: mas como que pode vocês terem um coração tão duro e não entenderem aquilo que a respeito do Messias, a respeito do Senhor Jesus, estava escrito nos profetas? E começando então pelos profetas, pelas palavras do Antigo Testamento, foi falando da necessidade de Jesus morrer e ressuscitar em prol dos pecados. Muito bem, quando chegam à casa de Simão, quando chegam à casa de Clopas, Jesus então disse: olha, eu vou adiante, eu vou continuar a minha jornada. E ele disse: não, entra com a gente, fica com a gente, o dia já está terminando, vem com a gente. E Jesus entra. E aí acontece um milagre, acontece um fato muito bacana. Quando eles estão à mesa, o Senhor Jesus, ele pega o pão e ele rasga o pão, ele parte o pão, ele era a visita na casa deles, e ele pega o pão e ele parte. Quando ele parte o pão, os dois se olham na mesma hora e falam assim: mas é o nosso mestre, é o nosso Messias, é o nosso Jesus. E Jesus simplesmente se ausenta da presença deles, e eles, ambos, voltam os 12 quilômetros para Jerusalém para anunciar que haviam
tido um encontro com o Senhor Jesus ressurreto. Então essa é a história. Um olha para o outro e fala: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos expunha as Escrituras? Então eles estavam falando da sobrenaturalidade da presença do Senhor, falando da palavra, o que eles foram comunicar aos demais apóstolos, aos demais discípulos. Então, 2 discípulos, Cleopas e Simão, que haviam perdido o brilho da ressurreição. Presta atenção em cada palavra que eu vou compartilhar com vocês. Eles perderam o brilho da ressurreição, como tem acontecido nos nossos dias, como a igreja muitas vezes está vivendo, preocupada demais com as coisas daqui dessa terra, fazendo campanha para coisas aqui dessa terra. Perderam o brilho da ressurreição. O Senhor Jesus está vivo. Eles ofuscaram, esses 2 discípulos, vamos dizer assim, o brilho do dia mais importante da história, que foi o dia da ressurreição de Cristo. Eles estavam depressivos, olhando para as notícias ruins. Gente, tem pessoas que eu tenho vontade de chacoalhar nos dias em que nós estamos vivendo, olhando somente para Brasília, para governo isso, governo aquilo, fulano que fez isso, fulano que roubou ali, que roubou lá, que desviou do INSS, que levou não sei para onde, e ficam enchendo a cabeça e o coração com essas coisas. Eu não estou dizendo que isso não é importante, mas eu estou dizendo que existem coisas mais importantes para fazer do que ficar dando ouvidos para essas coisas do diabo, que vem para roubar a paz e roubar a alegria da pessoa. Então era um dia para estarem alegres e eles estavam depressivos. Era um dia para estarem em regozijo e eles estavam tristes. Era um dia para triunfo e eles estavam amedrontados, acabrunhados, olhando para baixo e nem se deram conta que era o próprio Senhor Jesus caminhando do lado deles. Tem muita gente vivendo assim, e isso me preocupa. Isso me preocupa. Nós estamos vivendo dias bem complicados. Jesus, ele apareceu no momento exato das suas desilusões. Verso 15 nos fala bem sobre isso. O próprio Jesus ia com eles, ou seja, no momento do compartilhar das suas desilusões, o Messias, o Senhor Jesus, se aproximou e caminhava com eles. O que eu quero dizer para você é que Jesus continua o mesmo, tá? Ele continua o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. A ressurreição não o tornou uma pessoa distante. A ressurreição o tornou próximo, tanto quanto ele era antes, caminhando, vivendo, comendo, existindo como os discípulos. Lá estava o Mestre. O triunfo não alterou a sua ternura, gente. O triunfo não alterou a sua ternura e a sua preocupação com vidas, com aquilo que estava no coração daquelas pessoas. Jesus andou com os seus discípulos pelo caminho, pela estrada empoeirada, a estrada de dor, o lugar de inquietação, de dúvidas. Ali estava o Messias andando com eles. Jesus começou a fazer perguntas curativas. Do verso 17 até o verso 25, nós temos algumas perguntas que o Senhor Jesus fez. O que vos preocupa? Por exemplo, quando você chega para alguém que você vê que está de cabeça baixa, está lá acabrunhado, você pergunta: o que está te preocupando, irmão? O que está no teu coração? Você mostra interesse, você mostra empatia, você mostra a sua sensibilidade, você mostra que não é só você que tem problemas, tem dificuldades, mas aquela pessoa também pode estar enfrentando uma luta. E Jesus perguntou: o que preocupa vocês? Por que vocês estão caminhando desse jeito? Então, sobre o que vocês conversam? Ele criou as condições para que os discípulos, Cleopas e Simão, pudessem abrir os seus corações. E eu acho que aqui nós temos um grande segredo da postura pastoral. A nossa postura pastoral, ela não deve simples e tão somente responder perguntas e inquietações, mas fazer perguntas que inquietam, fazer perguntas que levam a pessoa a pensar e a abrir o seu coração e a repartir o seu coração, a mostrar a sua dor. E muitas vezes nós somos tão insensíveis que nós não chegamos a esse ponto. Jesus, ele criou as condições para que os discípulos pudessem abrir os seus corações. Jesus sabia, na verdade. Jesus sabia, mas ele queria ouvir dos seus lábios. Jesus, ele continua agindo da mesma maneira nos nossos dias. Onde estava o problema daqueles discípulos? O problema, como eu já falei, eles achavam que o Messias estava morto, ou seja,
eles tiveram dificuldades para crer na ressurreição do Senhor Jesus. Jesus havia predito várias vezes: olha, eu vou para Jerusalém, eu vou ser entregue nas mãos dos homens, eu vou morrer crucificado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas quem daqueles discípulos ouviu e quem daqueles discípulos creu naquilo que Jesus estava falando? Como os outros discípulos também achavam que Jesus estava morto, estava tudo acabado, foi uma história linda que acabou. Maria Madalena foi para embalsamar Jesus no primeiro dia, depois da morte do Senhor crucificado. Outros discípulos foram lá para fazer a mesma coisa. Então eles não creram nas palavras de que Jesus ressuscitaria. Agora, uma coisa eu sempre digo, eu falo isso na igreja: os inimigos creram. Os inimigos, eles se prepararam, os inimigos foram lá e colocaram uma grande pedra na frente da sepultura, lacraram aquela pedra para que ninguém pudesse remover. Poderiam, segundo eles, alguém roubar o corpo de Jesus e dizer que ele ressuscitou. Então eles se precaveram contra todas as palavras que o Senhor Jesus havia revelado enquanto andou com eles. Note bem, os discípulos eram aqueles que estavam no estado depressivo. Os discípulos estavam no seu estado depressivo, tristes, cabeça baixa. E a pergunta que eu faço é se muitas vezes nós não estamos assim. Temos tantos anúncios lindos, temos tantas palavras consoladoras na Bíblia Sagrada, nós sabemos que estamos caminhando para o fim dos tempos, tudo está acontecendo. Eu só peço, pelo amor de Deus, para você prestar atenção no cenário mundial. As coisas estão apontando para a volta gloriosa do Senhor Jesus, e sabe o que os crentes estão fazendo? Estão lá, braço cruzado, reclamando do governo, reclamando disso, reclamando daquilo. Não deixam as palavras de vida eterna penetrarem no seu coração e gerarem a vida que o Senhor Jesus quer dar. Olha a situação em que a gente, como pastor, se encontra. Muitas vezes a gente prega, se entusiasma, se empolga, se enche do Espírito Santo, entrega uma palavra poderosa, e a igreja, braço cruzado, pensando nas tristezas da vida, pensando no cenário político, pensando naquele que falou isso, naquele que falou outro. Nós não ficamos muitas vezes abatidos como se Deus estivesse morto? Eu fico me perguntando isso, me emociona ao falar sobre essas coisas. Por que é que ficamos tão aflitos, como se a nossa fé fosse algo fútil? Como se tudo estivesse liquidado, como se não houvesse uma esperança de vida eterna, como se não houvesse um céu lindo e maravilhoso para estarmos indo. Muitas vezes a aflição é tão grande que nós agimos como se Deus nunca estivesse assentado no seu trono. Eu escrevi uma série sobre Apocalipse, como vocês bem sabem, são 20 volumes. E quando eu cheguei na parte do trono de Deus, a descrição do trono de Deus, a gente imagina o trono de Deus como uma cadeira alta e bonita. Não, o trono é um lugar. O trono é um lugar. É um lugar lindo, majestoso. O trono é imenso, onde o Senhor está assentado na sua glória, com os querubins, os serafins, os anjos voando de um lado para outro, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor. O tempo todo cantando, entronizando ao Senhor. É um lugar de vida, é o trono do Senhor, e é para onde nós vamos um dia, nós vamos estar. Eu fico imaginando crentes agindo como se isso não existisse, como se isso não fosse verdade. Eu fico imaginando os cristãos agindo como se Jesus não estivesse assentado à direita de Deus Pai, como nós confessamos nas palavras do credo apostólico. Jesus assentado à direita de Deus Pai, de onde um dia virá para julgar os vivos e os mortos. Ele vai voltar. A palavra ensina: o Senhor Jesus está à direita do Pai, à direita do Senhor, esperando somente aquele momento em que o Pai vai dizer: filho, chegou a hora, esse é o momento, vai buscar a minha noiva, vai buscar a minha igreja, para que todos estejam aonde eu estou. É a minha fé, é a minha esperança, é o que me mantém vivo. É por isso que eu prego, é por isso que eu ensino,
É o meu prazer, é minha alegria saber que o céu é um lindo lugar, o céu é para onde nós estamos indo. Nós vivemos muitas vezes como se o Senhor Jesus não estivesse intercedendo por nós. A palavra do Senhor ensina que Ele está à direita do Pai, sempre intercedendo por mim e por você. Todas as vezes, presta atenção no que eu estou dizendo, todas as vezes que o inimigo lança uma acusação contra você, você tem um defensor junto ao Pai. E esse defensor junto ao Pai é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele defende você de toda e qualquer acusação. Nós precisamos lembrar isso, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está vivo. E por isso, Ele faz ferver os nossos corações. E aí você vai entender por que eu iniciei esta programação com aquela exortação do apóstolo Paulo dizendo: sede fervorosos no Espírito, porque quem faz ferver o nosso coração, o nosso Espírito, é o próprio Senhor Jesus. É Ele quem reaviva o nosso coração, é Ele quem põe fogo à nossa existência. Nós não vivemos uma vida medíocre, mediana, mas vivemos uma vida na autoridade, no poder do Senhor, porque é Ele quem gera, é Ele quem cria isso nas nossas vidas. Aqueles discípulos, versículo 31, se você tiver uma Bíblia e puder acompanhar, diz: então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Quando o Senhor Jesus falou da palavra, quando o Senhor Jesus falou que aquilo era necessário acontecer, a Bíblia ensina que os olhos deles, os olhos foram abertos e eles entenderam que era o próprio Messias, o próprio Senhor que estavam ali. Então eles mudaram o seu semblante, um espírito de morte, um espírito sem vida, agora com a presença do Senhor, é avivada ou reavivada, e ali eles começam a mudar o seu semblante, mudaram o tom da sua conversa. Gente, isso aqui é maravilhoso demais. Mudaram o tom da sua conversa. Quando Jesus está vivo no nosso coração, entronizado na nossa vida, a nossa conversa é outra. Nós não falamos de desgraça, nós não falamos daquilo que dá errado, mas nós falamos de vida eterna, falamos de salvação, falamos de cura, de restauração. Em nome de Jesus, o meu anseio é pastorear uma igreja que pega fogo nesse sentido. O meu anseio é que você seja cheio da graça e da presença do Senhor e você mude a sua conversa, a começar dentro da sua casa, no meio da sua família. Quando você se assenta ao redor da sua mesa, eu acho a mesa um momento muito lindo. Eu acho a mesa um momento muito sagrado. Nós todos temos o hábito de nos assentarmos ao redor da mesa e nós só começamos a comer depois que nós oramos em conjunto, agradecendo ao Senhor por aquilo que nós temos recebido mais um dia, sendo sustentados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Então eu declaro que a mesa não é lugar para você falar de desgraça. A mesa é lugar de vida. A mesa é lugar de celebração. Quando nós nos reunimos, nós temos que ter este coração e esta visão. Eles mudaram a sua atitude de pessoas desanimadas, eles mudaram o rumo, voltaram, indo para Emaús, voltaram para Jerusalém para anunciar aos outros discípulos aquilo que havia acontecido com eles e de como eles tiveram o seu encontro maravilhoso com o Senhor Jesus. Então o que acontece? Os corações deles foram literalmente avivados. O coração deles ferveu, como eu gosto de dizer. Ferveu por quê? Primeiro por causa da palavra. A palavra que Jesus trouxe. A palavra que Jesus compartilhou, falando dos profetas. Falando daquilo que estava escrito no Antigo Testamento. Primeiro a palavra, o que gera vida. Não é neurolinguística, não é isso, não é aquilo. O que gera vida é a palavra do Senhor. O que gera vida é a palavra de Deus. Por isso nós precisamos dela. Aí ele parte o pão. E é o momento da ceia, é o momento onde eles rememoram o sacrifício da cruz, que foi não um sacrifício de morte, mas um sacrifício de vencer a morte. Um sacrifício de vencer o mundo, a carne, o diabo, para poder subir e assentar-se à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Então, aquele momento fez ferver os seus corações. E ali, com os corações avivados, as suas vidas foram igualmente mudadas. Do verso 33, se você puder acompanhar, até o verso de número 35, nós percebemos, como eu disse, Jesus mudando a direção deles. Eu sempre falo que conversão é você estar caminhando para a morte e para o inferno. E você dá uma guinada e volta
e comece a caminhar para o Senhor. Então a direção da vida deles foi totalmente alterada. O Senhor os capacitou a buscar a comunhão com os outros discípulos, porque talvez eles, talvez não, certeza, estavam passando pela mesma dor. Estavam lá acabrunhados, estavam lá meditabundos, estavam lá introspectos, porque não haviam entendido aquilo que o Senhor Jesus havia feito por eles. Eles voltaram e eles compartilham no meio da comunhão, trazendo a certeza da presença do Senhor. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Pregamos um Jesus que é vivo. Pregamos um Jesus que se importa conosco, que caminha conosco. Pregamos um Jesus que subiu aos céus e prometeu voltar, segunda e última vez, para buscar, para redimir a sua igreja. Portanto, a minha pátria é o céu e a sua pátria é o céu. A nossa casa derradeira é o céu e é para lá que nós vamos. Pense nisso, reflita sobre isso, enquanto eu chamo você para nós termos um tempo de oração. Meu Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço porque o Senhor é aquele que aviva os nossos corações em meio a tantas notícias tristes, em meio a tantas notícias que deixam o nosso coração totalmente alarmado, preocupado. Nós queremos aprender a olhar para aquilo que gera vida. Nós queremos aprender a olhar para a Tua Palavra que gera vida em nossos corações. Nós queremos, Deus, aprender a viver pela fé e não pelas circunstâncias, não por aquilo que acontece ao nosso redor. Nós queremos deixar Deus nos nortear pelas palavras de vida, as palavras que saem da boca do Todo-Poderoso e não simplesmente pelas circunstâncias daquilo que nós temos ao nosso redor. Entra nessa casa, permanece nessa casa, que essa casa, Deus, a qual tem recebido essa programação, possa receber das palavras de vida eterna que saem da boca do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus. Oramos, Pai, com gratidão, sempre com alegria em cada coração, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Gente amada, gente querida, fiquem todos debaixo da graça e da unção do Senhor Jesus. Momento sagrado que vem, transforma tudo que tem. Coração se abre então, para seguir na missão. Restaurando cada alma, trazendo paz e calma. Vida nova renasceu, fé no amor que cresceu. Ó Jesus, nosso guia, amor e fé todo dia. Gratidão no coração, para sempre em oração. Luz divina brilhar, nos faz juntos caminhar, transformando o coração para sempre em oração. Luz divina brilhar, nos faz juntos caminhar, transformando o coração em cada gesto uma canção. Cuido com carinho do nosso irmão vizinho, com fé a nos erguer, amor ao próximo viver. Ó Jesus, nosso guia, amor e fé todo dia. Gratidão no coração, para sempre em oração. Programa Momento de Santidade, Nova Era TV, lá de Santa Catarina. Eu sirvo um Deus
que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele